Há um momento silencioso e invisível que separa os homens comuns dos que mudam o mundo. Não é um milagre, não é um talento divino, é uma decisão, não qualquer decisão, mas uma decisão inabalável. Aquela que não se desfaz na primeira dificuldade, aquela que desafia a lógica, o medo e a estatística. A decisão que não pede permissão, não procura aprovação, não negocia com a dúvida. No minuto em que você decide de verdade, o universo começa a se mover. Não porque a realidade é mágica, mas porque você parou de vacilar. Você parou de mendigar motivação e começou a construir fé. E fé, não fé cega, mas fé autorrealizável, é o combustível dos visionários. Napoleon Hill escreveu que o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente. Mas o desejo sozinho não move montanhas. Ele precisa se transformar numa decisão. Desejo é potencial. Decisão é movimento. E movimento é o que separa quem sonha dormindo de quem sonha acordado. Você quer mudar sua vida? Então pare de apenas desejar. Decida, com todo o peso do seu ser, com todo o comprometimento da sua alma, com a convicção de quem já queimou as pontes, destruiu os barcos e não tem mais caminho de volta, porque é aí que nasce o poder. É aí que o impossível começa a tremer. A história nos prova isso. Júlio César atravessou o Rubicão e declarou guerra a Roma com apenas uma legião, uma decisão. Martin Luther King marchou em direção ao ódio com um sonho maior do que o medo, uma decisão. Thomas Edison fracassou 1000 vezes e ainda assim se recusou a parar, uma decisão. Não foram as circunstâncias que moldaram esses homens. Foi a decisão de não se curvarem a elas. Mas entenda, decidir de verdade não é declarar algo em voz alta. É alinhar cada pensamento, cada ação, cada batimento do seu coração com um destino que ainda não existe, mas que vai existir porque você assim determinou. Uma decisão inabalável é uma aliança com o futuro, um pacto com a sua essência, uma negação absoluta de tudo que te mantém pequeno. A maioria vive entre indecisões, distrações e desculpas. Eles dizem, um dia eu vou, mas esse dia nunca vem, porque não há força na intenção sem compromisso total. E compromisso total é raro. É por isso que a maioria fracassa, porque a maioria quer a segurança da hesitação, quer a saída de emergência aberta, quer tentar, mas não se entregar. Mas você não está aqui para ser a maioria. Você está aqui para reescrever a sua história. E toda história épica começa com uma escolha irreversível. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa parar de fugir. Porque enquanto você hesitar, nada se moverá. Mas no instante em que você decidir com clareza e convicção, o mundo dentro de você mudará. E o mundo externo será forçado a acompanhar. A decisão não depende do cenário ideal. Ela cria o cenário ideal. Não espere por condições perfeitas. Elas nunca existirão. A decisão é o ponto de ignição. A ação é o combustível. E a fé? A fé é a bússola que te mantém firme quando tudo ao redor parece desabar. Fé não é religião. Fé é saber, não acreditar, mas saber, que o que você ainda não vê já está se formando porque você decidiu. Fé é enxergar o invisível, caminhar no incerto e continuar mesmo sem garantias, porque a maior garantia é quem você decide se tornar. Se você quer um novo futuro, você precisa decidir se tornar alguém que esse futuro exige. E isso começa aqui, agora, neste exato momento em que sua mente para de recuar e começa a avançar. Sinta a gravidade disso. Cada grande transformação começa no invisível. Cada império foi um pensamento sustentado com coragem. Cada fortuna nasceu de uma escolha feita em silêncio, mas vivida em voz alta. Cada renascimento começa com a morte da dúvida. E a dúvida, por mais barulhenta que seja, é fraca diante da decisão inabalável. Agora respire fundo. Feche os olhos se precisar. E pergunte a si mesmo com toda a brutal honestidade. Você está decidido ou apenas interessado?
Porque quem está interessado busca conforto, mas quem está decidido aceita dor, aceita sacrifício. Aceita ser ridicularizado, rejeitado, ignorado. Tudo isso porque sabe que um dia será impossível ser ignorado. Você não pode se manter o mesmo e querer uma vida diferente. Você precisa escolher, ou continua se protegendo, ou começa a se construir. E a construção começa na fundação da decisão. A maioria das pessoas fracassa porque subestima o poder do compromisso interno. Acham que precisam de mais conhecimento, mais tempo, mais apoio. Mas o que falta mesmo é decisão. E o mundo inteiro se curva diante de uma mente que já decidiu. Você quer saúde? Decida. Você quer riqueza? Decida. Você quer liberdade? Decida. Você quer propósito? Decida. Porque o que você não decide com força, o mundo decide por você. E quando você não lidera a sua vida, acaba sendo liderado pelas circunstâncias. Seja aquele que toma decisões antes que o medo tome você. Seja aquele que levanta a espada da convicção diante das incertezas. Seja aquele que caminha quando todos esperam. Age quando todos duvidam. Persiste quando todos desistem. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser decidido. Não confunda decisão com empolgação. Empolgação desaparece. Decisão permanece. Empolgação é a faísca. Decisão é a chama que queima a noite adentro quando ninguém mais está olhando. Empolgação é barulho. Decisão é silêncio. É aquele momento às 3 da manhã em que tudo em você dispare, mas algo mais profundo sussurra: continue. É quando você não tem mais aplausos, não tem mais incentivo, não tem mais certezas, e mesmo assim avança. Porque quem decide de verdade se recusa a retroceder. Não importa quantas vezes o mundo diga não. Não importa quantas portas se fechem. A decisão inabalável encontra ou constrói uma entrada. E se não houver uma, ela quebra a parede. É por isso que a disciplina nasce da decisão. Não o contrário. Você não se torna disciplinado esperando vontade aparecer. Você se torna disciplinado decidindo que o que você quer vale mais do que o que você sente. E quando essa decisão é tomada, o corpo se curva à mente. E a mente se curva à visão. E a visão começa a comandar sua realidade. Você percebe o quanto está decidido não pelo que faz quando tudo vai bem, mas pelo que continua fazendo quando tudo dá errado, quando o resultado não aparece, quando o progresso é invisível, quando o fracasso parece inevitável. E mesmo assim você segue. Por quê? Porque quem tem uma decisão inabalável já venceu por dentro. E quem já venceu por dentro está apenas cumprindo o destino que escolheu. Sim, escolheu. Você não é refém das circunstâncias. Você é arquiteto da sua existência, mas arquitetos não desenham com dúvida. Eles desenham com precisão, com intenção, com clareza de propósito. Propósito esse que precisa ser maior que sua preguiça, maior que sua ansiedade, maior que seus traumas. Você tem carregado desculpas como correntes, as mesmas histórias de infância, os mesmos argumentos de porquê. Não dá. Mas toda desculpa é uma escolha disfarçada. Toda justificativa é uma confissão de indecisão, porque quando você realmente decide, as desculpas perdem o valor. Não porque a vida fica fácil, mas porque você fica maior. Maior que o medo, maior que o fracasso, maior que a versão limitada de si mesmo que você repetiu por anos. Essa é a chave. Você não está preso ao que foi. Você está preso ao que continua escolhendo ser. E no dia em que você se levanta e diz, basta, a partir de agora eu sou a versão que cumpre sua promessa. Nesse dia, as correntes caem. A clareza entra. Você não vê mais caminhos. Você os cria. Você não espera mais permissão. Você dá ordens à sua realidade. Você não implora por resultados. Você os exige com trabalho, com presença, com visão. E essa visão precisa ser cristalina. Você precisa ver com nitidez o que quer, porque a mente não executa o que não compreende, e o universo não colabora com o que não é específico. Veja-se já no destino. Sinta o resultado
como se fosse agora. Não para viver de fantasias, mas para programar sua mente para a inevitabilidade. A imaginação é a prévia do que você pode construir, mas ela só ganha força quando unida à decisão. Quando o sonho é reforçado por ação, quando a visão é protegida por disciplina, quando o propósito é blindado pela fé. A fé, nesse nível, não é mais crença. É uma certeza interior que arde mais forte que qualquer dúvida. É um fogo sagrado que consome desculpas. E essa fé, não, precisa ser explicada. Ela só precisa ser vivida. É o que fazia Andrew Carnegie enxergar riqueza onde só existia carvão. É o que fez Helen Keller enxergar o mundo sem usar os olhos. É o que transforma homens comuns em lendas, não porque tinham mais sorte, mas porque tomaram uma decisão. Eu não vou parar até cumprir o que vim fazer aqui. E você? Qual decisão ainda está adiando? O que está esperando para dizer chega? Quantos anos mais vai negociar com a sua grandeza? Você pode viver mais uma década sendo quase saudável, quase livre, quase feliz. Ou pode tomar hoje uma decisão que rasgue essa narrativa pela raiz. Uma decisão que vai doer no início, mas vai libertar no final. Não existe sucesso sem incômodo. Mas todo incômodo traz em si a chave da evolução. E quem decide passar por ele com convicção, atravessa portais que os indecisos nunca verão. Você pode se rebelar contra a sua condição atual ou se acomodar nela. Mas entenda, sua vida vai ser o reflexo exato daquilo que você aceita, e tudo que você tolera se fortalece. Por isso, pare de tolerar a mediocridade que você jurou que jamais aceitaria. Você tem poder, você tem escolha, mas nenhum desses importam se não forem usados com ferocidade. Então escolha agora, porque esse é o momento onde tudo pode mudar. Toda decisão verdadeira vem acompanhada de um preço. O preço de deixar para trás o velho eu, aquele que duvidava, aquele que reclamava, aquele que culpava o mundo por tudo que não teve coragem de enfrentar. E esse preço não é simbólico. Ele se paga com ação, com dor, com noites sem dormir e dias em que ninguém entende o que você está fazendo. Mas esse é o caminho. Esse é o solo onde o homem novo nasce. Você precisa morrer para as suas desculpas, morrer para as suas distrações, morrer para essa identidade que foi construída para te manter seguro, mas nunca grande, porque você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para transformar. E transformação exige renúncia. Renúncia do conforto, renúncia da opinião alheia, renúncia da versão que vive de arrependimentos e começa todas as frases com "e se?". Vida não respeita intenção sem ação, e o universo não conspira a favor de quem hesita. Ele conspira a favor de quem move, de quem planta mesmo sem ver sinal de colheita, de quem se coloca em movimento mesmo na escuridão. Você quer fé? Fé é andar mesmo quando todos dizem que é impossível. Fé é dar um passo no vazio acreditando que algo vai surgir, ou que você vai aprender a voar no processo. Fé é continuar. Simples assim. Continuar quando é difícil, quando dói, quando parece que nada está funcionando. Porque no fundo, você sabe, se você não desistir, você chega. Se você decidir de verdade, o caminho aparece. Esse é o segredo que poucos entendem. A decisão inabalável não elimina os obstáculos. Ela só garante que eles não vão te parar. Eles vêm, mas você os atravessa. Você cresce. Você sangra, mas anda. Chora, mas não volta. Cai, mas não se rende. A rendição, nesse nível, não é uma opção. Porque quando você decide com todo o seu ser, você se casa com o seu propósito. Você assina um contrato com a sua alma. E o divórcio não está em negociação. Você pode tropeçar, pode questionar, pode até gritar com o céu. Mas você não volta para a vida que tinha. Porque aquela vida já não serve mais. Ela ficou pequena, estreita demais para a visão que você decidiu carregar. E quando a visão cresce, você cresce com ela. Você começa a agir como se já fosse, a pensar como se já tivesse, a mover como se já estivesse vivendo o que ainda está construindo. E isso muda tudo.
Você não espera mais a motivação. Você é a motivação. Você não espera mais circunstâncias. Você cria circunstâncias. Você para de pedir permissão à vida e começa a comandar a sua própria existência. E é nesse momento que você entra no campo dos poucos, dos raros, dos que decidiram pagar o preço que a maioria se recusa a sequer considerar. Porque o preço da grandeza é alto, mas o preço da mediocridade é eterno. Você vai doer de qualquer forma, vai sofrer por perseguir seu propósito, ou por viver uma vida que não representa quem você é. Escolha a dor que constrói, escolha o desconforto que expande, escolha a disciplina que liberta, e não se engane, disciplina não é punição. Disciplina é a maior forma de amor próprio que existe. É dizer a si mesmo, eu me respeito demais para me sabotar. É levantar todos os dias com clareza de quem você quer ser e agir como tal, mesmo quando o mundo inteiro tenta te distrair, porque o mundo vai tentar, vai te oferecer atalhos, vai te seduzir com vícios disfarçados de conforto, vai te convidar para desistir, para adiar, para viver abaixo do seu potencial. E você? Você vai olhar nos olhos desse convite e vai dizer, não, eu já decidi. E essa decisão ecoa. Ela vibra em cada célula do seu corpo. Ela te lembra quem você é quando você começa a esquecer. Ela te carrega nos dias difíceis e te coloca de volta no trilho quando tudo sai do controle. E é aí que você se torna perigoso. Porque o homem que já decidiu não é mais manipulável. Ele não se distrai com promessas fáceis. Ele não negocia com a dúvida. Ele não espera que alguém venha salvá-lo. Ele já entendeu, ninguém vem. A salvação é interna, é construída, não recebida, é criada, não doada. Você tem duas opções: continuar como está, ou levantar agora, olhar no espelho e dizer, eu escolho ser inabalável. E essa escolha, se feita com o coração em chamas, é o começo de tudo. Você está ouvindo isso agora porque algo em você já decidiu. Mesmo que o mundo ainda não veja, mesmo que a sua realidade atual não reflita, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, a decisão já foi feita em silêncio, no fundo da alma, na parte de você que ninguém toca. Lá onde moram os seus sonhos mais ousados, os seus medos mais íntimos e a sua verdade mais profunda. E é aí, nesse lugar sagrado, que tudo começa. Não nas redes sociais, não nos livros, não nos cursos. Começa quando você olha para dentro e diz com convicção, chega de sobreviver, eu nasci para viver com propósito. Essa é a sua hora, não amanhã, não quando o dinheiro chegar, não quando as circunstâncias forem ideais, agora. Porque o tempo é o maior mentiroso que existe. Ele te faz acreditar que você ainda tem muito, mas você não tem garantias. A única certeza que você tem é o agora. E a única coisa que transforma esse agora é uma decisão de não ser mais vítima da sua história, de parar de carregar feridas como identidade, de parar de adiar o que só pode ser construído por você. Ninguém vai viver o seu propósito por você. Ninguém vai escrever a sua história. Ninguém vai pagar o preço que só você pode pagar, e isso é libertador. Porque, se a responsabilidade é sua, o poder também é o poder de mudar o rumo, o poder de romper ciclos, o poder de ser a primeira geração livre, o poder de se tornar tudo o que um dia você teve medo até de imaginar. Mas a imaginação não é mais suficiente. Agora é hora de ação, hora de disciplina, hora de assumir a postura de quem já decidiu. Porque quando a decisão é verdadeira, ela muda sua postura, sua voz, seu olhar. Ela muda sua presença. As pessoas sentem. Você entra em um ambiente e ninguém sabe o que mudou, mas algo mudou. Você não precisa mais convencer ninguém, a sua energia faz isso por você. E com o tempo, o que era apenas uma chama se torna incêndio. Você começa a queimar tudo o que não é mais você. As máscaras, as ilusões, as distrações, os padrões herdados. Tudo o que te manteve pequeno começa a ruir. E no meio dos escombros surge algo novo. Você. Você real. Você inteiro.
Você é inabalável. Não aquele que nunca cai, mas aquele que nunca fica no chão. Não aquele que nunca duvida, mas aquele que não se rende. Não aquele que tem todas as respostas, mas aquele que se recusa a viver sem propósito. Esse é o verdadeiro poder de uma decisão inabalável. Ela reconstrói o seu mundo de dentro para fora. Ela redefine quem você é. Ela te separa da multidão. Um dia lá na frente, quando tudo fizer sentido, quando você estiver vivendo aquilo que hoje parece impossível, você vai olhar para trás e lembrar do momento exato em que tudo começou. Não foi um milagre, não foi sorte. Foi uma decisão, e você vai sorrir, porque vai saber que a maior virada da sua vida começou no dia em que você disse, com o coração em chamas: eu não volto atrás, eu não paro, eu já decidi.